Olá! O objetivo desse vídeo é mostrar como cadastrar uma atividade coletiva regular no SIGPS. São necessários 5 passos para registrar uma atividade coletiva regular. Primeiro passo, criar uma nova atividade coletiva. No segundo passo, nós vamos preencher as abas com informações como o nome da atividade coletiva, modalidade da atividade e período de realização. No terceiro passo, nós vamos gerenciar os participantes, onde vamos informar os cidadãos que participaram da atividade coletiva. No passo 4, nós vamos registrar o diário de acompanhamento, ou seja, a frequência dos participantes em cada encontro da atividade coletiva regular. E no quinto e último passo, nós vamos concluir a atividade coletiva. A partir da tela inicial do SIGPS, ou a partir de qualquer tela do SIGPS, nós vamos no menu Cadastros, Atividade Coletiva, Atividade Coletiva. E com isso, o SIGPS nos jogou nessa tela para pesquisar atividade coletiva, como ele nos informa nessa barrinha branca que se encontra no alto da tela. Entretanto, no momento nós não estamos interessados em pesquisar uma atividade coletiva, nós queremos cadastrar uma nova atividade coletiva. Sendo assim, nós vamos clicar no botão Novo, que se encontra aqui no canto superior direito. E com isso, o SIGPS nos jogou nessa tela para cadastrar uma nova atividade coletiva. Com isso, nós finalizamos a primeira etapa, que é criar uma nova atividade coletiva. Vamos agora para o segundo passo, que é preencher as abas da atividade coletiva. Observe que, inicialmente, nós temos 3 abas: a aba Atividade Coletiva, a aba Local de Atividade e a aba Responsável. Vamos começar preenchendo a aba Atividade Coletiva. Bom, aqui na aba Atividade Coletiva, vamos começar preenchendo o primeiro campo, que é o público participante. Aqui temos 3 opções: família, cidadão e trabalhador. Mas no caso das atividades coletivas realizadas pela assistência social, a opção deve ser sempre cidadão. Depois vamos para o campo vínculo, que tem as opções com vínculo ou sem vínculo. No caso, vamos marcar a opção com vínculo. Depois o campo tipo de atividade, vamos marcar a opção regular. O campo situação da atividade, nós não preenchemos. Na verdade, esse campo serve para o SIGPS nos informar a situação atual dessa atividade coletiva. São 4 opções: aguardando, em realização, realizado e concluído. Depois disso, na próxima linha, vamos para o campo ação, onde vamos informar o serviço responsável por essa atividade coletiva. Como exemplo, eu vou colocar PAIF, já que eu estou logado no SIGPS como trabalhador do CRAS Mantiqueira. Para preencher o campo ação, eu vou clicar nessa lupinha que se encontra do lado direito do campo ação. E com isso, o SIGPS me mostra essa tela para pesquisar a ação responsável. No campo tipo ação, eu vou marcar a opção serviço. E no campo nome da ação, eu vou colocar PAIF. Agora eu vou clicar no botão pesquisar. Ótimo, o SIGPS localizou aqui o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF. Vou clicar nesse resultado. Ótimo, com isso o campo ação está preenchido. Próximo campo agora, forma de execução, tem as opções mista, direta e indireta. Eu vou marcar a opção direta. Próxima linha, campo modalidade, aqui tem as modalidades de atividade coletiva. São campanha, reunião comunitária, oficina com ênfase na reflexão, oficina com ênfase na ação e por aí vai. Nesse exemplo, eu vou utilizar oficina com ênfase na reflexão. Depois temos o campo tema da atividade. Depois o campo nome da atividade. Próxima linha temos o campo perguntando se a atividade necessita de matrícula. Eu vou deixar aqui como não. Bom, na próxima linha agora temos o período de inscrição, que é composto por 2 campos, o campo dia e o campo até, para informar a data inicial e a data final do período de inscrição. Esse campo não é obrigatório, boa parte das atividades coletivas não necessitam de inscrição, então eu não vou preencher. Mas se fizer sentido para vocês, para a atividade coletiva que vocês estiverem registrando, vocês podem preencher aqui o período de inscrição. O período de realização, sim, é um campo obrigatório e também tem 2 campos, o campo de e o campo até, para informarmos a data inicial e a data final da atividade coletiva. Observe que na atividade regular pode ocorrer vários encontros. Então, por isso, a atividade ela pode durar mais de um dia, ao contrário da atividade não continuada, que tem apenas um encontro e a data é apenas um dia.
Nesse caso aqui, como exemplo, eu vou colocar que essa atividade coletiva começou no dia 1º de janeiro de 2021 e vou colocar que ela vai durar até o dia 31 de dezembro de 2021. Ou seja, é uma atividade coletiva que vai durar o ano inteiro e terão alguns encontros durante esse ano. Horário de realização, o próximo campo, também é composto de dois campos, o campo de e o campo até, onde formamos o horário de início e horário de fim da atividade coletiva. Vou colocar como exemplo que os encontros dessa atividade começam às 14 e se encerram às 16. Na próxima linha temos o campo dias da semana, que não deve ser preenchido. Depois temos o campo descrição da atividade. Depois o campo observações. Ótimo, com isso preenchemos a primeira aba da atividade coletiva. Vamos agora para a segunda aba, que é a aba local de atividade. Inicialmente, na aba local de atividade, temos apenas um campo, que é o tipo de local de atividade. Eu vou marcar aqui a opção local execução e com isso o SIGPS vai mostrar um segundo campo para eu informar o local da atividade. Nesse campo eu vou informar que a atividade será realizada no CRAS Mantiqueira. Para isso, eu vou clicar aqui na lupinha que se encontra ao lado do campo local de atividade. Com isso, o SIGPS me mostrou aqui uma janelinha para pesquisar pelo local de atividade. Para pesquisar o CRAS Mantiqueira, eu tenho duas opções. Ou eu posso digitar o nome completo do CRAS, que é espaço BH Cidadania / Centro de Referência de Assistência Social / CRAS Mantiqueira. Ou eu posso simplesmente utilizar um caractere coringa, que no SIGPS é o %, e escrever a palavra Mantiqueira. O caractere coringa serve para substituir uma letra, uma palavra ou um conjunto de palavras. Dessa forma, ao pesquisar %Mantiqueira, o SIGPS vai retornar para mim todos os locais de execução que tenham a palavra Mantiqueira. Vou mandar pesquisar. Ótimo, localizou aqui para mim então espaço BH Cidadania / Centro de Referência de Assistência Social / CRAS Mantiqueira. Vou clicar no resultado. Ótimo. Com isso, a aba local de atividade está preenchida. Vamos agora para a aba responsável. Na aba responsável, nós devemos informar tanto o nome do técnico responsável por realizar a atividade coletiva no CRAS, quanto o nome do trabalhador que vai registrar essa atividade coletiva no SIGPS. Apenas os trabalhadores listados aqui na aba responsável vão conseguir editar as informações dessa atividade coletiva. Como exemplo, eu vou colocar o nome da minha colega Ângela no papel de técnica responsável por realizar a atividade coletiva e vou colocar o meu nome no papel de assistente administrativo que vai registrar essa atividade coletiva no SIGPS. Cliquei no botão novo. Com isso apareceu esse campo para eu pesquisar o nome de um trabalhador. Para pesquisar, eu devo clicar aqui na lupinha, que está do lado direito do campo. Vou clicar. Ótimo. Com isso, o SIGPS me mostrou essa janelinha para pesquisar o trabalhador. Vou pesquisar pelo nome, inicialmente da Ângela, como técnica. Mandei pesquisar, localizei aqui, clico no resultado. Ótimo, o nome do primeiro trabalhador já está preenchido. Agora vou informar o nome do segundo trabalhador. Vou clicar novamente no botão novo. Após clicar no botão novo, o SIGPS criou um segundo campo para informar o nome do segundo trabalhador. Novamente vou clicar nessa lupinha que se encontra ao lado direito do segundo campo. Vou pesquisar o meu nome. O SIGPS localizou aqui o meu nome, vou clicar no resultado. Ótimo! Com isso, preenchi o nome do segundo trabalhador responsável por essa atividade coletiva. Vou agora clicar no botão gravar para registrar as informações. Antes disso, observem que ao preencher essas abas surgiu uma quarta aba, a aba benefício, mas nós não vamos preenchê-la. Vou então mandar gravar a atividade coletiva. O SIGPS pergunta se eu desejo confirmar as alterações, vou dar um OK. Ótimo! Mostrou a mensagem aqui, registro gravado com sucesso. E com isso finalizamos o segundo passo, que é preencher as abas da atividade coletiva. Vamos agora para o terceiro passo, que é gerenciar os participantes. Bom, na tela de cadastro da atividade coletiva, lá no alto temos o botão Gerenciar participante. Vou clicar nesse botão.
Ao clicar no botão Gerenciar Participante, o SIGPS nos joga na tela para gerenciar participante, como ele nos informa aqui no alto, nessa barrinha branca. Nós podemos informar tanto cidadãos que já têm cadastro no SIGPS, nesse caso nós vamos pesquisá-los no sistema, já que eles já estão cadastrados, e também podemos informar cidadãos que não têm cadastro no SIGPS. Nesse caso, nós devemos digitar os nomes desses cidadãos. Como exemplo, eu vou colocar 5 cidadãos, 3 cidadãos que já têm cadastro no SIGPS e 2 cidadãos que ainda não têm cadastro no SIGPS. Para informar os dados dos cidadãos que já têm cadastro no SIGPS, aqui no quadro Cidadão, que se encontra na parte de baixo da tela, do lado direito tem um botão Novo. Vou clicar no botão Novo e com isso o SIGPS me mostra aqui uma linha para informar os dados do cidadão. Observe que nessa linha tem uma lupinha que eu posso utilizar para pesquisar o cidadão no SIGPS. Vou clicar na lupinha, com isso o SIGPS mostrou aqui uma janela para pesquisar pelo cidadão. Eu posso pesquisar o cidadão pelo nome, pelo número da família, utilizando qualquer informação dele. Como eu tenho aqui o número da família desse cidadão, eu vou fazer a pesquisa informando o número da família. Para isso eu vou marcar a opção Família e preencher o campo Número da Família no SIGPS. Esse cidadão pertence à família 2033763, vou mandar pesquisar. Ótimo, com isso o SIGPS localizou aqui o cidadão Fulano da Silva. Vou clicar no resultado. Ótimo, com isso informamos os dados do primeiro cidadão. Vou fazer o mesmo para o segundo cidadão, o procedimento é o mesmo. Aqui no quadro Cidadão, lá do lado direito, vou clicar no botão Novo. O SIGPS criou uma segunda linha para informar os dados do segundo cidadão. Vou clicar na lupa para pesquisar o cidadão. Novamente vou pesquisar pelo cidadão informando o número da família. Vou marcar a opção Família, preencher o campo Número da Família no SIGPS, mandar pesquisar. E o SIGPS localizou aqui a cidadã Beltrana Pereira. Vou clicar no resultado. Ótimo, segundo cidadão com cadastro também informado. Vamos agora para o terceiro cidadão. Novamente, vou clicar no botão Novo, clicar na lupa, pesquisar o cidadão, no meu caso, informando o número da família. Mandei pesquisar, o SIGPS localizou aqui o cidadão Ciclano Gonçalves. Vou clicar no resultado. Ótimo, com isso preenchemos os dados dos 3 cidadãos que têm cadastro no SIGPS. Agora vamos informar os cidadãos que ainda não têm cadastro no SIGPS. Nesse caso, aqui também nesse quadro Cidadão, lá do lado direito, tem o botão Inserir manualmente. Vou clicar nesse botão. E com isso o SIGPS criou um novo quadro aqui embaixo, o quadro Participante Manual. E nesse quadro tem uma linha para informar os dados do cidadão. Observe que nessa linha não aparece uma lupa, pois não podemos pesquisar o cidadão já que ele não está cadastrado no sistema. Nesse caso, nós devemos realmente digitar as informações do cidadão. E as informações são nome, CPF e data de nascimento, sendo que nome e data de nascimento são campos obrigatórios. De modo que, ao realizar uma atividade coletiva, quando vocês forem passar a lista de presença, vocês devem solicitar que os cidadãos preencham pelo menos o nome e a data de nascimento. Bom, o meu primeiro cidadão se chama Pedro Paulo Nunes, vou preencher aqui. Data de nascimento dele, 17/11/1980. Perfeito. Agora vou informar os dados do segundo cidadão. Aqui nesse quadro Participante Manual, lá do lado direito, temos o botão Novo. Ao clicar no botão Novo, o SIGPS vai criar uma segunda linha. E nessa segunda linha eu vou informar os dados do segundo cidadão, que é o Ricardo Viana Barreto. Vou informar também a data de nascimento dele, que é 1º de julho de 1994. Perfeito, com isso, preenchemos os dados dos 5 cidadãos participantes dessa atividade coletiva. Após informar os nomes dos cidadãos, devemos então clicar no botão Gravar para confirmar as alterações. Ótimo, o SIGPS deu a mensagem Registro gravado com sucesso, mas observem que o campo Situação Participante dos 5 cidadãos estão preenchidos com a opção Aguardando. Para alterar isso, eu vou selecionar todos os cidadãos, marcando a caixinha de seleção que está do lado esquerdo do nome. Observe que temos 2 fileiras de caixas de seleção, uma abaixo da lixeira e outra abaixo da palavra Select, de Selecione.
devemos marcar as caixas de seleção que estão abaixo da palavra Select. Após marcar as caixas de seleção, devemos clicar no botão Inscrever/Selecionar. Ótimo! Com isso, o SIGPS mostrou a mensagem Participantes inscritos/selecionados com sucesso. E se vocês observarem, os campos Situação Participante de cada cidadão agora está preenchido com a opção Inscrito/Selecionado. Agora eu vou clicar no botão Gravar mais uma vez para confirmar as alterações. Ok, SIGPS deu a mensagem Registro gravado com sucesso. E agora eu vou clicar no botão Voltar para voltarmos para a tela de cadastro da atividade coletiva. Com isso, nós finalizamos o terceiro passo, que é o de gerenciar participantes. Vamos para o próximo passo, que é o registrar o diário de acompanhamento, onde vamos informar a frequência dos cidadãos em cada um dos encontros dessa atividade coletiva. Bom, na tela de cadastro da atividade coletiva, lá no alto temos o botão Registrar diário de acompanhamento. Vou clicar nesse botão. Com isso, o SIGPS nos jogou aqui na tela para cadastrar diário de acompanhamento, como ele nos informa aqui na barrinha branca que se encontra no alto da tela. Para registrarmos a frequência de cada encontro, aqui embaixo no campo Diário de acompanhamento, nós vamos clicar no botão Novo. Com isso, o SIGPS vai criar uma linha com campos para informarmos dados do primeiro encontro. O primeiro campo é a data, vou informar aqui a data do primeiro encontro. Vou colocar aqui que o primeiro encontro ocorreu no dia 5 de janeiro de 2021. Segundo campo, situação, temos aqui a opção concluída ou cancelada. Vou marcar a opção concluída. E depois temos o campo descrição. Ótimo. Após preencher os três campos, vou clicar no botão gravar. Ótimo, o SIGPS deu a mensagem registro gravado com sucesso. E observe que agora apareceu o botão frequência, para registrarmos a frequência dos cidadãos nesse primeiro encontro. Ao clicarmos no botão frequência, o SIGPS vai nos jogar nessa tela para controlar a frequência da atividade coletiva, como ele nos informa aqui no alto da tela. E aqui eu vou marcar a presença, ausência ou ausência justificada de cada um dos cidadãos participantes dessa atividade coletiva. Observe que os cidadãos são separados. Tem uma tela aqui inicialmente controlar frequência, onde controlamos a frequência dos cidadãos que têm cadastro no SIGPS. E lá embaixo tem controlar frequência participante manual, onde formamos a frequência dos cidadãos que não têm cadastro no SIGPS. Vou marcar presença para alguns e ausência para outros, só como exemplo. Ausência justificada também. Ótimo. Vou mandar gravar. Correto, deu a mensagem registro gravado com sucesso. E com isso registramos a frequência do primeiro encontro. Vou clicar no botão voltar. Vou dar um OK. Correto. E agora, para inserirmos os dados do segundo encontro, ou seja, para controlarmos a frequência do segundo encontro, aqui no quadro Diário de acompanhamento, eu vou clicar no botão novo, que se encontra do lado direito. E com isso, o SIGPS criou uma outra linha, para informarmos os dados do segundo encontro. Novamente, vou informar aqui a data. Vou colocar que esse segundo encontro ocorreu no dia 19 de janeiro. Situação do encontro também vou marcar como concluída. Também temos o campo descrição. Perfeito. Após preencher esses três campos, vou clicar no botão gravar. Ok, o SIGPS deu a mensagem registro gravado com sucesso. E observe que apareceu agora o botão frequência para o segundo encontro. Vou clicar no botão frequência. Novamente vou informar a presença, ausência ou ausência justificada para cada um dos cidadãos nesse segundo encontro. Agora que vou marcar presença para todo mundo. E vou clicar no botão gravar. Deu a mensagem registro gravado com sucesso, tudo certo. Agora vou clicar no botão voltar. Vou dar um OK. Perfeito, com isso registramos a frequência dos cidadãos nos dois encontros registrados até o momento. Agora vou clicar no botão voltar. Ótimo, registramos as frequências de dois encontros dessa atividade coletiva. Bom, agora dois detalhes que eu gostaria de mencionar.
O primeiro é o seguinte: numa atividade coletiva regular que acontece no ano inteiro, como eu coloquei aqui, é comum surgir outros participantes. Eventualmente, lá pelo quinto encontro, um participante que nunca tinha comparecido à atividade coletiva resolve frequentar. Como fazer nesse caso? Tranquilo. Para acrescentar mais um cidadão, basta a gente ir no botão Gerenciar Participante e acrescentarmos um participante como fizemos anteriormente. E depois nós devemos ir no botão Gerenciar Diário de Acompanhamento para registrar a frequência desse cidadão. Lembrando que nos encontros que ele não participou, nós devemos entrar novamente na frequência e colocar ausência. E um segundo detalhe que eu também gostaria de falar é sobre o concluir. No caso da atividade coletiva regular, que tem vários encontros, nós só podemos concluir essa atividade depois que o último encontro tiver sido realizado. Nesse caso, por exemplo, que a atividade coletiva vai durar até o dia 31 de dezembro de 2021, como nós ainda estamos em agosto, eu não posso concluir essa atividade no momento. Então, essa atividade vai ficar sem concluir. Só depois do dia 31 de dezembro de 2021, depois que todos os dados da atividade coletiva tiverem sido lançados, é que eu vou mandar concluir essa atividade coletiva. Com isso, finalizamos o quarto passo, que é registrar o diário de acompanhamento. Vamos agora para o último passo, que é concluir a atividade coletiva. Supondo então que já passamos do dia 31 de dezembro e que todos os encontros já foram registrados no SIGPS, não falta mais nada para ser registrado, eu vou clicar no botão Concluir para concluir a atividade coletiva. Cliquei no botão Concluir e observe agora que o campo Situação da atividade está como concluído. E observe também que depois que concluímos a atividade coletiva, nós não conseguimos mais alterar nenhuma informação dessa atividade, de modo que só devemos clicar no botão Concluir após registrar todas as informações da atividade coletiva no SIGPS. Com isso, finalizamos o cadastro da atividade coletiva regular no SIGPS. Dúvidas? Mandem um e-mail para sigps@pbh.gov.br.